Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Biné Anusim. Está começando o programa Anusim Brasil para todo o território nacional através das antenas parabólicas e também na Grande Curitiba pelo canal 57.1 pela Top TV. E aqui comigo estão já os nossos amigos Hanor Ben Davi. Seja bem-vindo. Shalom, shalom, Shimon, shalom ao pessoal que nos acompanha hoje para falarmos acerca do movimento Anusim Brasil. Muito bem, e conosco também o presidente da Associação Anusim Brasil, Shemuel Zakai. Seja bem-vindo. Olá, Shimon, Hanor e a todos que nos acompanham nessa programação que vai falar a milhões de brasileiros que têm origem judaica, que são descendentes de cristãos novos, dos Biné Anusim ou dos marranos. É o que vamos entender e compreender durante essa programação. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, neste momento, os nossos telespectadores, nunca tinham ouvido falar sobre Inquisição, sobre Biné Anusim. O que é isso, afinal de contas, né? Ou já ouviram falar, mas não sabem os detalhes de tudo isso. E acredito que é o que nós estamos fazendo hoje aqui neste programa, e faremos isso no decorrer dos tempos, que é trazer essa conscientização do que é Shemuel. Esse movimento Biné Anusim, o que isso significa? O movimento Biné Anusim, eu posso falar até pela associação, né? A Associação Anusim Brasil é uma associação cultural que se dispõe a produzir conteúdos históricos, cultural, a todos os brasileiros descendentes da literatura rabínica, para recuperar as tradições roubadas pela Inquisição. Hanor, o que significa em hebraico a palavra Binei Anusim? Benei em hebraico é filhos e Anusim é o plural de Anus, que é esforçado, sofrido, uma situação que é forçosa, que faz um sofrimento nas pessoas, não? E é essa mensagem no principal desse nome que tomam os Biné Anusim, que são filhos dos forçados, que tiveram que abandonar a sua cultura, abandonar as suas tradições e entrar em uma nova cultura que também não foram bem acolhidos, não? E também tem uns nomes como marranos, que vem do espanhol, que traduz como porcos, não? E esse conceito mesmo do sofrimento que tiveram que passar todas essas famílias que tiveram que adoptar uma religião nova que era desconhecida para eles. Muito bem, então, estes judeus, né, que hoje são chamados de Biné Anusim, por quê? Filhos dos forçados, eles foram forçados a alguma coisa. A história nos conta que foram forçados a se converterem a uma outra religião. Professavam o judaísmo e tiveram que se converter à força ao cristianismo, à religião católica. Mas, para nós nos localizarmos na história, Shemuel Zakai, como que esses judeus foram parar na Península Ibérica, né? Ou seja, na Espanha e Portugal? Shimon, Tito, filho do imperador Vespasiano, foi deter uma rebelião judaica dos judeus na Judéia e que veio a destruir o segundo templo com a expulsão dos judeus. Isso se consolida no ano 135 pelo imperador Adriano, que expulsa o restante da população judaica. Esses judeus, então, passam a se espalhar-se, ocupando essas regiões da Península Ibérica, em função do mercado, em função do comércio. Então, tornou-se uma grande população na Península Ibérica. A expulsão dos judeus foi de Israel, né? De onde nós conhecemos hoje como Israel, daquele território. O Estado judaico, né, que estava sob domínio romano. Né? E que essa revolta, então, foi rechaçada com a destruição do templo. Né? Um desastre, né? Diga-se de passagem, não era para ter acontecido. Destruição aconteceu. Eles perderam a nacionalidade, mas não perderam a identidade cultural e religiosa. E isso vai ser, para os judeus, durante os 2000 anos,
um fator de perseguição, porque é um povo de baixa assimilação, né? Muitos outros domínios que os acolheram, sempre tentando convertê-los às suas religiões, que é o que está acontecendo nessa explicação da população judaica na Península Ibérica. Samuel, quando os judeus chegaram na Península Ibérica, eu acredito que foram bem recebidos. Houve um tempo de harmonia, porque a Península Ibérica naquele momento não era governada pelos reis católicos, era governada pelo movimento muçulmano. Exato. Os mouros, né, o mandato muçulmano, turco, eles vão conquistar uma parte da Europa, principalmente essa região da Península Ibérica, e vão estabelecer aí essa era dourada, que muito embora havia altos e baixos, mas foi um importante período para a ciência, para a matemática, para a física, para a economia, que era a harmonia entre judeus, árabes e cristãos. Dizem que os árabes ensinaram os europeus a tomarem banho. Exato. Todos os dias. Então, exato. Realmente os árabes e judeus, levaram à Europa um pouco mais de civilidade, né? Exato, porque a religião muçulmana, ela é proselitista, né? E ela estava num momento de expansionismo. Então, eles ensinavam esses muçulmanos a fazerem as peregrinações. Por isso, eles estudavam os comportamentos das civilizações aonde estavam os muçulmanos, né? Onde estavam, na região da Europa. E por isso, a forma de higiene pessoal dos espanhóis, dos franceses, eram... Para o nosso telespectador se localizar um pouquinho na história, esses árabes chegaram à Península Ibérica através das conquistas que começaram lá na Terra Santa. Saladino instituiu um estado islâmico, né, que existe um nome técnico para isso, a Sharia, a lei islâmica, o califado, exatamente. Que era um domínio árabe que disputavam, né, aquela região do Oriente Médio, Jerusalém, a Terra Sagrada, né? Havia interesses ali da Igreja do Oriente, na Turquia, né, onde estava... E os católicos da Europa, então, investiram nessa cruzada, que foi, então, essa polarização entre muçulmanos e cristãos. Exatamente. Então, o tempo passou, os judeus se espalharam, né, e muitos foram parar na Península Ibérica, que hoje correspondia, né, ao território de Portugal e Espanha, né, as duas maiores potências daquela época. Exato. Mundiais, né, econômicas, receberam os judeus. E não é à toa que se tornaram grandes potências, porque aonde o judeu se estabelecia, aquele lugar prosperava, né? Aí nós voltamos lá atrás, quando o Eterno entregou a Torá, entregou as bênçãos para Israel, e lá na Torá está escrito: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E até então, durante toda a história da civilização moderna, aqueles que se aliavam aos judeus prosperavam, né? Espanha e Portugal eram os estados mais ricos e prósperos naquele tempo. Era o caso de Yosef, não? Do nosso pai Yosef, que ele se tornou administrador pelos seus conhecimentos e tornou de Egito uma nação que não sofreu o mesmo sofrimento que tiveram outras nações aledañas a Egito por causa da fome, não? Então é igual também, em esse caso, Espanha e Portugal, que receberam os judeus, receberam também o conhecimento administrativo e de comércio dos judeus, e tornou essa uma região rica, uma região próspera. Curiosamente, Samuel, os judeus sempre ocupavam cargos de destaque dentro das organizações ali administrativas dos países, né? Eles eram os principais credores, né? Então, por isso, conheciam todas as rotas comerciais. Eles estavam por trás de todas as expedições, né, de conquista, de que estavam, inclusive,
a Espanha ia protagonizar essa conquista das Américas, né? Então eles estavam por trás de todo esse desenvolvimento. Então eles eram indispensáveis. Não eram amados, mas eram indispensáveis. Detinham o poder, detinham o dinheiro, né? Muitos eram conselheiros, eram tesoureiros. Nós temos um famoso judeu que possui descendentes aqui no Brasil, que era o Dom Isaac Abravanel, né? Que nós conhecemos aqui, seu descendente, o Silvio Santos. Exato. Ele era o Paulo Guedes, né, da economia da Espanha, da coroa espanhola. Inclusive, ele teve o pedido do rei da Espanha para que permanecesse no período do decreto da expulsão de todos os judeus, que eram em torno de... Era uma população de 100 mil judeus. Samuel, então, para nos localizarmos no tempo, até aqui os judeus eram mal vistos na sociedade, mas conviviam, tinham poder, tinham cargos, mas chegou um momento em que isso acabou. Essa paz, essa aparente paz, era harmonia com os muçulmanos, e aí houve a retomada. É bom a gente destacar isso na história, porque nesse momento a Espanha não estava sob domínio dos reis espanhóis, né? Ela estava sob domínio muçulmano. E aí houve então a retomada do território espanhol pela família Aragão, né? Fernando Aragão e Isabel Aragão. Os reis católicos vão expulsar os muçulmanos, é o que vem, é um fator que vem complicar a presença judaica nessa região, né? Logo em 1478 já é emitido o decreto da Inquisição Espanhola. Isso, aí chegamos em um ponto muito importante. Ou seja, ela se dá momentos antes da expulsão dos judeus. Para firmar a sua conquista, aquele território, e tirar, porque veja, a religião era muito... a religiosidade, né, ela estava misturada com a política. Né, não tinha uma separação. Então, aquele território foi dominado por um bom período pela religião muçulmana, e agora precisava, como, vamos dizer assim, de uma purificação daquele território para tornar um território católico. O problema é que a religião se tornou parte do nacionalismo dos espanhóis, não, dos reis católicos. De fato, tem esse nome, reis católicos, pelo fervente desejo deles de estabelecer a religião do catolicismo dentro das suas fronteiras, não? A religião do Estado. Eles sacrificaram um bem-estar econômico por o nacionalismo fervente, não, da religião católica e a imposição da mesma. Era a união. Roma, assim como os muçulmanos sonhavam com o califado, de expansionismo, de conquista de terras e nações, Roma ainda sonhava com o Império Romano, né? Que era a união desses... Através da religião, né? Através da religião. Então, Espanha e Portugal eram um instrumento do Papa, né, para controlar a religião e, inclusive, expulsar a presença muçulmana da Europa. Então isso aconteceu, né, com os reis católicos, e imediatamente, ao tomarem o poder, instauraram a Inquisição, que nós conhecemos hoje como a Inquisição Espanhola. Existiram outras inquisições, né, muito antes desse período, inquisições na França, né, ali naquele território alemão, no território italiano, né, Roma. As inquisições, elas perseguiam justamente aqueles que eram considerados hereges. Agora, curiosamente, a Inquisição Espanhola, e depois, mais tarde, espanhola e portuguesa, ela foi a mais violenta das inquisições, onde a própria direção da Igreja Católica, ou seja, o Papa, mandou emissários para que vissem o que estava acontecendo dentro do território espanhol, com a instituição dessa Inquisição, que estava matando muita gente, perseguindo muita gente. E isso causou todo um movimento na Europa.
tanto a mais violenta como a mais organizada. Eles tinham o ofício santo, o auto de fé, tinham muitos corpos administrativos onde se movimentavam tanto informação, quem são os judeus, quem foram convertidos e como eles se mantiveram em esse cristianismo falso, não? Ou esse cristianismo entre aspas. Era um poder de tribunal, né, de investigativo, era uma verdadeira Gestapo. Exato, só se compara uma organização parecida no Holocausto. Onde Hitler estabeleceu ali mecanismos junto à indústria alemã, a indústria de inteligência alemã, por exemplo, a IBM. A IBM ajudou o Hitler a desenvolver sistemas para localizar os judeus. Ela fez um mapeamento das gerações, Simão. Até a 10ª geração. Ela conseguiu entregar para a Gestapo, para o governo do Terceiro Reich, a 10ª geração de judeus de que já nem sabiam mais de que eram judeus que estavam assimilados na Alemanha. O Santo Ofício também. Tribunal do Santo Ofício. Eles chegaram até a 7ª geração, né, de judeus ou de portugueses espanhóis que tinham descendência judaica. A investigação era tão profunda, né, que eles faziam com que parentes entregassem parentes, né? Primos, tios, irmãos eram obrigados a entregar. Por quê? Porque sempre aquele judeu ele estava na iminência de ter a sua vida tirada, né? Os seus bens imóveis, famílias julgadas e condenadas. Então, olha, se você não entregar, você não confessar que o seu irmão, seu tio ou seu primo professam o judaísmo, você terá os seus bens tomados. Uma coisa que temos que destacar é o nascimento, então, do criptojudaísmo, que é isso que você está falando, não? Que é outro dos termos, como são conhecidos, os venianos sim, os filhos dos forçados, os marranos, não? Que é um criptojudeu? Um criptojudeu era uma pessoa que era convertida ao catolicismo, era convertida pela igreja. Para não ter seus bens. Não ter seus bens tomados, sua vida tomada, seus familiares tomados, mas ele ainda mantinha o seu criptojudaísmo, ou seja, um judaísmo encriptado, um judaísmo onde ele praticava o culto dos olhos do resto do país, não? Do país da Espanha, do país do Portugal. Ele se escondia para cumprir com os mandamentos, não? Da Torá, cumprir as festividades, circuncisão, todas essas práticas judaicas, ele o fazia de uma forma escondida, não? E dali nasce esse término de criptojudeu. E eles eram perseguidos dessa forma que estão sendo falados. Havia uma cortina de fumaça, porque quando o Império aumentava muito a sua dívida, tanto a Espanha como Portugal, e os seus credores eram exatamente os judeus. Lembrando que as expedições estavam acontecendo nessa época, estavam, né? Exatamente, nas Índias e na África. Exato. Interessante a data, não? 3 de janeiro de 1492 foi o decreto de expulsão dos judeus. E dali, depois, no mesmo ano, Columbus, ele sai da Espanha a procurar as Índias, não? Esse novo continente. Samuel, essa cortina de fumaça, ela se dava justamente, ela montou um mecanismo onde tornou mais barato eliminar os credores que eram os judeus do que pagar a dívida aos judeus. E vale lembrar também, eu quero destacar com vocês, a violência da Inquisição, né? Mas essa violência depois é entendível o porquê que ela era tão violenta, tão sistemática. Criou-se um sistema perfeito de identificação de judeus. E para ter uma ideia, aquele que denunciasse a prática de judaísmo, por exemplo, eu pego Shemuel Zakai praticando judaísmo. Circuncidando o filho. Circuncidando um filho, guardando o sábado. A mim era direcionado os seus bens, Shemuel. Eu, católico, né, que denunciasse a sua prática de judaísmo, que era considerado crime a partir da criação do Tribunal do Santo Ofício, né, da Inquisição. Então a prática judaica era crime. Se eu te denunciasse, eu teria parte nos seus bens. Que era a função da igreja, não era só se livrar da dívida. Era também o caça-níqueis, ela ia atrás da fortuna de que eles tinham. Então,
Marrano, que era a palavra pejorativa dos espanhóis para porco, é porque o porco ele só tem valor depois de morto. Ou seja, então eles se livravam das dívidas que tinham com os judeus, que eram seus principais credores, e ainda tinha a lei do confisco, que a lei da Inquisição, ela dava direito de confiscar, que é isso que você está falando. E dava também ao denunciante uma parte desse confisco. Nós tivemos então com isso, Shemuel, aí voltamos no que Anor nos contou há pouco, que eram os judeus se convertendo, mas era uma conversão falsa, né? Era uma fachada para fugirem dos olhos dos inquisidores, né? A Inquisição, ela conseguiu, além de ter todo o seu sistema, através de um homem cruel, que foi quem instituiu o tribunal por queimada. Ele era tão cruel que o Papa mandou representantes e pediu a Torquemada e aos reis católicos que diminuíssem a violência contra os judeus, contra aqueles povos que eram perseguidos. Que não era qualquer judeus, né, Shimon? Ele mexia com os judeus ligados à nobreza. Exatamente. Então, esses atos de violência, de crueldade, chegavam a Roma, chegavam a todos os lugares, pelo nível de crueldade que ele perseguia os judeus e a fortuna deles. Então, agora, caminhando um pouquinho mais no tempo, chegou, então, uma situação insustentável de perseguições, e aí os judeus foram, além daqueles que se convertiam e escondiam, que são conhecidos como criptojudeus, então houve o momento em que eles foram expulsos da Espanha. No ano 1492, eles são expulsados da Espanha e o caminho mais fácil e o caminho mais próximo era Portugal, que se mostrava ainda bondoso, de uma índole bondosa para com os judeus, e eles tiveram um período de tempo, pelo menos de 6 anos de paz em Portugal, até que o rei de Portugal, que queria ter uma ligação direta com os reis de Espanha, os reis católicos de Espanha, ele tentou se casar com a filha dos reis católicos, não? A infanta Aragão. Essa transição, ela se deu porque os portugueses acolhiam, até então, acolhiam bem os judeus. Tanto é que tinham muitos judeus que financiavam as expedições, né? Ou, se não financiavam, eram os próprios judeus que faziam as expedições. Eu vejo como armadilha. Dom Manuel viu a oportunidade também de tirar proveito da fortuna judaica. Ou seja, havia, enquanto isso, em Portugal, havia uma outra população judaica de 100 mil judeus. Era muita gente. Eram 200 mil judeus entre espanhóis e portugueses. Dom Manuel, eles o atraíram para Portugal e ali ele começa essa caçada. Muito bem. Então, no próximo programa, nós contaremos mais dessa história, agora da saída dos judeus da Espanha e a chegada dos judeus em Portugal. O que aconteceu, né? O que foi que aconteceu quando os judeus chegaram em Portugal e após Portugal foram para onde? Então tudo isso você acompanhará no próximo programa, falando mais um pouco sobre a Inquisição. Mas não para por aqui. Nós teremos agora o nosso intervalo e voltaremos com outras atrações para você no programa Anusim Brasil. Não saia daí, continue conosco. Olá, quero convidar você a conhecer o aplicativo Anusim Brasil. Tenha todas as informações da Casa dos Benem Anusim na palma de sua mão. Vídeo, áudios, textos, calendário das festas, notícia de Israel e ainda você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo diretamente pelo aplicativo. O aplicativo Anusim Brasil está disponível nas plataformas Android e iOS. Baixe agora mesmo e tenha acesso aos conteúdos exclusivos. A Casa dos Benem Anusim está contando
a história que nunca foi contada, a nossa história dos Benê Anussim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa. Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! Olá! Quer ter contato mais próximo com a Sinagoga Anussim Brasil e receber todas as informações da comunidade diariamente? Estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp através do número que aparece na sua tela. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e seja direcionado diretamente para o nosso grupo. Quer falar diretamente conosco via chamada de voz em horário comercial, das 9 às 18? Ligue para o contato 42 999 20 0747. Ou, se preferir, use o serviço de e-mail e nos contate pelo seguinte endereço: contato@anussimbrasil.com.br. Esperamos por você. Quero convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube, a TV Anussim. Acesse no link que aparece no seu vídeo ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, seja direcionado diretamente para o nosso canal. Este canal proporciona a você programações diárias em vídeo. Acesse, inscreva-se no canal, ative as notificações. Anussim Brasil no YouTube ou Sinagoga Anussim Brasil. Você encontra a página oficial da Sinagoga Anussim Brasil no Facebook, também com publicações diárias e novidades, e também temos toda a rede de amigos e associados ligados ali no Facebook Anussim Brasil, que serve como ferramenta de compartilhamento de nossos conteúdos. Mantenha contato conosco através destas ferramentas, das redes sociais, e fique ligado, fique por dentro das principais novidades e acontecimentos da Sinagoga Anussim Brasil. Atenção, você da Grande São Paulo, que tem origem judaica. A Sinagoga Anussim Brasil está na Avenida Paulista e pronta para receber você que está se aproximando das práticas e tradições judaicas. Venha fazer parte dos nossos serviços sinagogais e se integrar à nossa comunidade. Faça contato conosco através dos telefones que aparecem na sua tela. Sejam bem-vindos à Casa dos Benê Anussim. A Sinagoga Anussim Brasil está no centro de Curitiba, próximo ao Shopping Estação, e pronta para receber você que está se aproximando das práticas e tradições judaicas. Venha fazer parte dos nossos serviços sinagogais e se integrar à nossa comunidade. Faça contato conosco através dos telefones que aparecem na sua tela. O programa Anussim Brasil continua e agora eu apresento a vocês nosso quadro Ética Judaica com Yoel, trazendo os melhores comentários sobre esse assunto que é tão importante dentro do judaísmo. É com você, Yoel. Vamos falar sobre alguns mandamentos entre o homem e seu semelhante. Foi dado no Sinai do mesmo modo que foram dados os 10 mandamentos. Conforme será explicado, isto possui um significado especial. Os preceitos que lidam com questões entre o homem e seu semelhante
são lógicos e muitos dos outros povos os cumprem. Isto abre a possibilidade de cometer um grande erro e pensar que o povo de Israel cumpre esses mandamentos por serem humanos, compreensíveis e por ajudarem a manter a sociedade, entre outros. Mas é importante ressaltar que, apesar de todos esses dados, a visão do povo de Israel é completamente distinta. Ele cumpre os mandamentos pelo único motivo de Deus tê-los dado, ordenado em sua Torá. A essência dos mandamentos e de sua obrigatoriedade provém da ordem divina. Devemos cumpri-las como aqueles que são ordenados e fazem. Na revelação do Monte Sinai, o povo passou a ser servo de Deus. E o servo faz a vontade de seu Senhor. Não se nega o valor das ideias contidas nos mandamentos e a sua beleza e a sua utilidade prática para o dia a dia. No entanto, a principal razão de cumpri-los é a ordem divina. Os pensamentos contidos nos mandamentos são estudados. Para quê? Para acrescentar um gostinho aos mandamentos, para educar os filhos, entender o modo de vida que Deus deseja que tenhamos esse mundo. A base, porém, é a determinação divina. As mitzvot da Torá dividem-se de um modo geral em 3. Edot, que são testemunhos, Hukim, que são estatutos, e Mitzpatim, leis. Edot são os mitzvot que lembram diversos eventos que ocorreram no passado com o povo de Israel. Estes constituem, em geral, parte dos fundamentos da Emuná. Muitos mandamentos, por exemplo, vêm para lembrar a saída do Egito, Pessa, Sucote e outros. Confira no Sefer HaMitzvot, a Mitzvah 16. Hukim são as mitzvot cujo motivo não é revelado, como parar do mar, a vaca vermelha, não misturar lã e linho, carne com leite e outros. Agora outra categoria, Mishpatim, são os mandamentos, as mitzvot compreensíveis, cujo motivo pode ser entendido pelo ser humano. Entre elas se encontram os mandamentos entre o homem e seu semelhante, que é possível entender tanto pelo seu sentimento humano de justiça, quanto por possibilitarem que a sociedade se mantenha. Curta, compartilhe este vídeo com seus amigos. Seja também você o mantenedor da Casa dos Benei Anussim. Este vídeo também é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, Portugal. Shalom. Todas as semanas, o programa Anussim Brasil trará a você o melhor dos salmos. Na apresentação deste programa, nós temos Juan Pablo Leguizamon, o nosso rabi, que trará o melhor dos salmos para o seu dia a dia, os salmos na prática. É com você, Yohanan. Salmo número 95, diz Adolfo Wesemann e Raim, é o sexto dos 12 salmos que Moisés compôs. Ele o dedicou à tribo de Issachar, uma família de estudiosos que estavam constantemente imersa no alegre cântico da Torá. Este salmo é composto de duas partes. Os 7 primeiros versículos são o chamado do salmista ao seu povo. A segunda parte está na forma de uma exortação direta de Hashem a Israel, no qual ele recorda os resultados desastrosos dos pecados de nossos ancestrais
É costume dar as boas-vindas ao Shabat. Isso nós fazemos no Kabbalah Shabbat, cujo serviço, começará com este salmo. Vinde, cantemos ao Eterno, jubilemos a rocha da nossa salvação. É o convite para, no fim de 6 dias de trabalho, louvá-lo e agradecer. Ele é inigualável, incomparável, transcendente, onipotente, onisciente, onipresente. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são tuas. Céu é o mar e ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Com o sábado, o 7º dia, que é a coroa da criação, menciona os cosmos, a terra, o mar, os 6 dias da criação. Exalta o senhorio dele sobre a sua natureza que criou. E ele diz, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Eterno que nos criou. Somos convocados à santa reunião. A pessoa parece que se habitua, se acostuma às rezas, leitura da Torá, assistência na Shacharit, no Kabbalah Shabbat. Parece que não lhe causa mais aquele desejo, aquela vontade, aquele entusiasmo. Não tem mais Kavaná, admiração para a reza, para orar. O coração vai se petrificando, vai ficando insensível, se acostumando. Você gostou do salmo? Então repasse as pessoas que estão contigo. Ajude-nos a manter a Nusim Brasil no ar. Yohanan Shaul, Shalom. A Associação Anusim Brasil traz a você, através do programa Anusim Brasil, o melhor das pérolas judaicas com Benjamin Zait. Com você, Benjamin. A corrente que amarra. Na época da expulsão dos judeus da Espanha, inúmeros judeus fingiam-se converter ao catolicismo para salvar suas vidas. Dentre esses estava Dom Manuel, conselheiro muito próximo do rei Fernando. Por fim, a Inquisição descobriu que Dom Manuel era, na verdade, um judeu praticante e ele foi condenado à morte na fogueira. Na hora aprazada para a punição de Dom Manuel, o próprio rei Fernando compareceu para presenciá-la. O soberano ofereceu a Dom Manuel uma última chance. Dom Manuel, disse ele, se me prometer que irá tornar-se um bom católico e jamais adotar novamente quaisquer práticas judaicas, pouparei sua vida. Dom Manuel olhou em volta e freneticamente começou a gritar: a corrente, como pode uma corrente ser quebrada? Que corrente? Disse o rei. Dom Manuel, não há corrente alguma segurando-o. A corrente, gritou Dom Manuel, a corrente que me liga a meus pais Abraham, Isaac e Yaakov. Como pode a corrente ser quebrada? Como posso concordar em permitir que aquela corrente seja quebrada? Então, com Shema Israel nos lábios, Dom Manuel caminhou para a morte. Outra, muito maior, Rabi Simha Gisel de Kelm costumava dizer: aquele que tenta seduzir outra pessoa à adoração de ídolos está sujeito à pena de morte, tenha ou não sucesso. Como sabemos que a misericórdia de Deus é muito maior do que sua ira, imagine a recompensa para aquele que tenta trazer outra pessoa a techuvá, o retorno, mesmo que não o consiga. Se você gosta e aprecia a língua sagrada do povo de Israel, acompanhe agora com Hanor Ben Levi as dicas de hebraico. É com você, Hanor. Olá, Shalom. Hoje nós falaremos sobre uma das palavras mais conhecidas no mundo, a palavra Jerusalém,
o no hebraico Jerusalém. Jerusalém é a palavra utilizada para nomear a cidade capital de Israel, a qual tem uma história muito grande por detrás e também uma relevância tanto política como religiosa que se ha mantido desde os tempos antigos até a atualidade. A palavra Jerusalém é, sem dúvidas, uma das primeiras vezes que a Torá dá um nome para uma cidade. Só que no começo, esta se chamava Beshalem, o qual nos dá uma ideia do significado original do seu nome. O nome Jerusalém é verdadeiramente a união de duas palavras do hebraico, uma que quer dizer ir, que significa cidade literalmente, e a palavra Shalem, que quer dizer perfeito. Então, juntando ambas, fica a cidade perfeita. Tem outras interpretações acerca do significado da palavra Shalem na mesma. Alguns indicam que a palavra está se referindo não à perfeição, porém à paz, já que no hebraico as duas têm a mesma base. A palavra Jerusalém está formada por 7 letras no hebraico, as quais são a Yud, a Resh, a Vav, a Shin, a Lamed e a Mem. Juntas todas temos a palavra Jerusalém. Semanalmente traremos a você dicas especiais de filmes e produções judaicas. Tudo isso faz parte do seu desenvolvimento e conhecimento do mundo judaico, não só religioso, mas também cultural e histórico. Acompanhe as dicas com a Dara. A indicação de filme judaico desta semana conta sobre a operação nomeada 7 Dias em Entebbe. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel Aviv a Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate, ataque ao campo de pouso para soltar os reféns. Baseado em fatos reais, mostra o lado humano e os traumas psicológicos dos sequestradores. Com direção do brasileiro José Padilha, da Tropa de Elite, conhecemos um outro ângulo do voo sequestrado. Este filme está disponível no YouTube Movies. Vamos falar de comida judaica? Leandra Barbieri traz a você as melhores receitas da culinária judaica. Fique agora com o quadro Comida Judaica. É com você, Leandra. Olá, bem-vindo à Casa dos Benei Anussim. Meu nome é Leandra e vamos falar de comida judaica. As receitas de hoje são o prato principal e o acompanhamento para a festa de Rosh Hashanah. Nós vamos preparar uma moqueca. Moqueca é um prato à base de peixe muito tradicional no Nordeste brasileiro. Tem origens na África. Muito fácil de preparar e fica muito deliciosa. O nosso acompanhamento vem com inspiração na Ásia. É um arroz com especiarias. O arroz que nós vamos usar é típico da Tailândia, mas é muito fácil de encontrar e delicioso. Os nossos ingredientes para hoje são: nós vamos precisar de peixe, um peixe em postas, que você preferir. Se você tiver criança em casa, escolha um que não tenha muita espinha. Tomates fatiados, folhas de salsinha e cebolinha picada, alho fatiado, folhas de coentro, páprica picante ou coloral, se você não quiser apimentada, suco de limão a gosto, óleo de oliva, leite de coco, óleo de dendê e sal. A nossa receita de moqueca é muito fácil de fazer. Nós precisamos de uma panela grande, não tão alta, não precisa ser alta. Se tiver panela de barro, melhor ainda, fica mais saboroso. A gente começa colocando um fundo de azeite, as cebolas, podemos soltar rodelas de cebola,
Agora a gente coloca os tomates. A gente coloca um pouco de sal. Nosso peixe. Vamos acomodar ele aqui. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de suco de limão, salsinha picada, cebolinha. Vamos caprichar aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de cebola. O que sobrar de cebola, alho, tomate, não se preocupem que não vai fora. Nós vamos usar para fazer o pirão. Na próxima receita eu mostro. A gente colocou em camadas porque a gente não vai mexer esse prato até ele ficar pronto. Vai entrar um azeite de dendê. Não é muito não, é só um fiozinho. Se você gostar mais, coloca mais. E o coentro nós vamos deixar para colocar quando estiver pronto. O leite de coco nós vamos deixar começar a cozinhar, depois a gente coloca ele. Fechamos a panela e vamos levar para cozinhar. Fogo baixo, bastante calma. Não sem antes colocar mais azeite. Quem gosta, agora é a hora da páprica. Dá um apimentadinho no nosso prato. Fechou? E vamos deixar cozinhar. O arroz com especiarias. Esse arroz, o arroz basmati, ele é mais compridinho do arroz normal. Ele tem um perfume diferente também. E esse arroz precisa que seja lavado e escorrido, para ele não ficar grudento. Então a gente vai colocar uma xícara de arroz lavado, tá úmido ainda. As especiarias não são muitas, é pouquinho de cada. Uma estrela de anis, 2 ou 3 bagas de cardamomo, 2 ou 3 bolinhas de pimenta rosa, coentro em grãos, um pedacinho de pau de canela, 2 ou 3 dentes de cravo. E é só isso. Uma pitada de sal, de água, nós vamos colocar 1,5 medidas. É só levar para cozinhar em fogo baixo. Não se passaram nem 10 minutos. Nosso arroz já está pronto. Já cozinhou. Só que nós vamos desligar e deixar tapado até a hora de servir. Nossa moqueca está quase pronta. Agora é hora de colocar o leite de coco. E o coentro. Colocamos o leite de coco, corrigimos o sal. 2 minutinhos. Já podemos servir. Vamos agregar mais um pouquinho de azeite. Desligar o fogo. E já podemos servir. O arroz ficou bem cozido. E soltinho. E o nosso peixe também. Essa foi a nossa receita de hoje, especial para Rosh Hashanah. Moqueca com arroz de especiarias. Juntamos o Oriente e o Ocidente num único prato. Tá bom.
reúna as crianças na sala, porque vai começar o Anusim Kids, uma programação voltada para o seu pequeno, trazendo histórias ilustrativas da Torá e sabedoria judaica. Continue conosco. Olá, Shalom, crianças! Sejam bem-vindos ao Espaço Anusim Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Ali. E hoje nós vamos contar uma linda história de Rosh Hashanah, Shofar em alto mar. Mesmo em alto mar, o shofar revela a grandeza de Deus. Um grande santo rabino estava certa vez a bordo de um navio, junto com 2 de seus discípulos. Rosh Hashanah se aproximou e a terra ainda não estava à vista. Então, o rabino e seus discípulos se prepararam para passar os dias sagrados de Rosh Hashanah em alto mar. Dia de Rosh Hashanah veio uma poderosa tempestade. O navio foi sacudido pelas ondas enormes. Estava em grave perigo de quebrar. As grandes ondas varreram o navio repetidas vezes, inundando da proa à popa. Os marinheiros trabalharam duro para reter a água, até que não tivessem mais forças. Parecia apenas uma questão de tempo antes que o navio afundasse. Durante todo esse tempo, o santo rabino permaneceu sentado em sua cabine, absorto em oração, sem prestar atenção à tempestade que ameaçava o navio. Ao amanhecer, quando a tempestade não havia cessado, seus 2 discípulos decidiram contar ao rabino sobre o perigo que ameaçava a todos. Entrando em sua cabine, encontrando-o concentrado em orações, eles hesitaram e se retiraram, sem encontrar coragem para perturbá-lo. Finalmente, quando a tempestade parecia ter atingido o auge e começando a afogar a todos, os discípulos decidiram que não havia mais tempo a perder. Com vozes trêmulas e lágrimas nos olhos, eles se aproximaram do rabino e lhes contaram o que estava acontecendo. Se for este o caso, então não perca tempo. Traga o shofar rapidamente e vamos cumprir o mandamento sagrado de tocá-lo enquanto ainda estamos vivos, disse o rabino. Logo, os discípulos trouxeram o shofar e todos ouviram o shofar. Todos ouviram, pelo barco. Tekiá, Shevarim, Teruá, Tekiá. E os ventos fortes pareciam abafar o som do shofar e carregá-los distante. De repente, o vento começou a se acalmar, como se tivesse medo dos sons sagrados do shofar. Além disso, o rugido do mar ficou cada vez mais silencioso e em pouco tempo havia uma calma perfeita sobre as águas. Foi um milagre maravilhoso. O capitão e os marinheiros e muitos passageiros seguiram o som do shofar. Chegaram à cabine do rabino, onde encontraram o rabino e seus 2 discípulos concluindo alegremente o serviço solene do shofar. E quando o rabino concluiu o serviço, o capitão disse: Esse é o chifre mágico que tem aí, que transforma o mar todo em um rio calmo. Se você vender para mim, eu te darei tudo o que você desejar. O rabino sorriu ao responder: Não, meu amigo, não é um chifre mágico, mas é um shofar, um chifre de carneiro simples que nós judeus somos ordenados a tocar nos dias solenes de nosso ano novo. Nossos corações, que são mais poderosos do que a tempestade do mar, pois nos chama a retornar a Deus com humildade. Vamos mostrar nossa gratidão a Deus obedecendo aos seus mandamentos sempre, tanto em momentos de segurança quanto em momentos de perigo, pois estamos sempre à sua misericórdia. A Associação Anusim Brasil indica a você a revista Menorá. Vem sendo editada há 55 anos, com cobertura global em mais de 75 países, com uma nova edição a cada mês. Traz conteúdos judaicos, históricos e atuais, com um editorial moderno e atraente, atualmente, sob a direção-geral do jornalista judeu Ronaldo Gomlevski. A revista Menorá faz importantes coberturas na comunidade judaica em todo o globo.
de suas diferentes línguas, cores, culturas e tradições. Como, por exemplo, esta edição que está em minhas mãos e que fala sobre os judeus da Nigéria. Muito interessante. Esta edição é o resultado de uma viagem de 25 dias de pesquisas que resultou em 2 edições extraordinárias e um documentário fantástico. A revista Menorá atualmente está fazendo a cobertura do mapeamento feito pelo Ministério da Diáspora, das comunidades e grupos Bnei Anussim no Brasil e em toda a América Latina. Faça agora mesmo a sua assinatura através das informações que aparecem em seu vídeo e receba em sua casa. Olá! Quer ter contato mais próximo com a Sinagoga Anussim Brasil e receber todas as informações da comunidade diariamente? Estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp através do número que aparece na sua tela. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e seja direcionado diretamente para o nosso grupo. Quer falar diretamente conosco via chamada de voz em horário comercial das 9 às 18? Ligue para o contato 42 999 20 0747. Ou, se preferir, use o serviço de e-mail e nos contate pelo seguinte endereço: contato@anussimbrasil.com.br. Esperamos por você! A Casa dos Bnei Anussim está contando a história que nunca foi contada. A nossa história dos Bnei Anussim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa. Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! E aí, gostou do nosso programa? Faça contato conosco, entre em nossos canais e esteja ligado aqui na próxima semana, neste mesmo horário, às 20 horas, na Top TV, através das antenas parabólicas para todo o Brasil e para a Grande Curitiba, pelo canal 57.1. Esperamos por você na próxima semana. Shalom!